Bom pessoal, sou Otniel Cabral e você está no canal Pense. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, pois nós compartilhamos, falamos de livros, de questões mais variadas, né, do cotidiano. E se você tem gostado dos assuntos que nós temos abordado aqui, que você possa se inscrever e também curtir os nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós estaremos falando de um livro que trata acerca da Reforma Protestante. E talvez você esteja pensando, mas mais um livro sobre a Reforma Protestante? Eu já vi tantos, já li tantos. Pois bem, esse livro que eu estarei indicando, fazendo um review a vocês, para mim foi um dos livros mais importantes lançado, né, em português no ano de 2017, nos 500 anos da Reforma Protestante. O livro é este aqui que vocês estão vendo. Autoridade Bíblica pós-reforma, resgatando os solas segundo a essência do cristianismo protestante puro e simples, de Kevin Van Hoosen. Kevin Van Hoosen é um autor que eu gosto, esse já é o terceiro livro que eu tenho lido do autor. E esse livro aqui, como eu falei, ele traz contribuições significativas para que nós possamos compreender a importância da reforma, compreender a importância dos 5 solas. Isso vai muito mais além. Qual a ideia que o Kevin Van Hoosen ele vai procurar tratar nesse livro? Bom, em primeiro lugar, ele vai aqui construir uma tese, uma ideia que vai contra-argumentar algumas teorias que dizem que a reforma foi algo perigoso, que foi algo danoso para o cristianismo. Ele vai aqui se contrapor a 3 críticas que são lançadas à reforma protestante. Quais são essas críticas? A primeira é que a reforma protestante ela produziu um cisma, ela trouxe divisão e ela continua a gerar divisões. A segunda é que a reforma protestante ela produziu a secularização. Então nós vemos aí principalmente com a Revolução Francesa e dentre outros e outros. Então esse é o segundo ponto que ele vai contra-argumentar. E o terceiro ponto que Kevin Van Hoosen vai contra-argumentar é que alguns dizem que a reforma protestante gerou o ceticismo. E então ele vai contra-argumentar essas 3 teses. A reforma protestante gerou o ceticismo, a reforma protestante gerou o cisma e a reforma protestante gerou o secularismo. E ele vai mostrar que não, a reforma protestante ela não gerou esses 3 elementos. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer recuperando os 5 solas da reforma protestante. As pessoas costumam acusar a reforma dizendo, não, a reforma gerou uma miríade de interpretações, basta que nós observemos a quantidade de denominações que existe pelo mundo afora. Então ele vai mostrar como os 5 solas ele vai produzir unidade na diversidade. E isso é bastante importante. Algumas pessoas dizem, não, mas o solo escritura ele acaba trazendo divisões, pois cada um faz a sua própria interpretação, e o Kevin Van Hoosen vai mostrar que não é bem por aí. Então, o que é que ele entende como recuperar? Eu vou trazer aqui uma citação que ele vai dizer o seguinte: recuperar a reforma, portanto, não é repeti-la, e sim traduzi-la em nosso novo contexto cultural, ampliando desse modo nosso entendimento daquilo que ela alcançou. A presente obra sustenta que a recuperação dos 5 solas da reforma contribuiu para a discussão do problema contemporâneo do pluralismo generalizado de interpretações e que a recuperação do sacerdócio universal dos crentes, ou seja, eclesiologia, contribui para a discussão do problema da autoridade das comunidades interpretativas. Então, esse aqui, né, é o objetivo do livro. Esse livro ele contém mais de 300 páginas, especificamente 336 páginas. Ele é dividido em 5 capítulos. Cada capítulo desse vai tratar um sola específico, tratar as críticas
tratar o contexto da época da reforma, com qual finalidade aquele sola surgiu e qual é a utilidade desse sola para os dias atuais. Por exemplo, o primeiro capítulo vai tratar sobre o sola graça, né? O somente a graça, o segundo somente a fé, o terceiro somente a escritura, o quarto somente em Cristo, o quinto somente para a glória de Deus. Então ele vai fazer esse resgate, recuperar esses solas para aplicar nos dias atuais. 3 elementos ele vai recuperar, que são os 5 solas, né, no conjunto geral. Depois ele vai mostrar que um elemento específico da reforma tem sido esquecido nos dias atuais e que é de suma importância, que é o sacerdócio real dos crentes. Ele vai dizer que isso é muito importante, fazer essa recuperação. E aqui ele acrescenta um 6º sola, que é o sola igreja, somente a igreja. E é interessante que quando ele traz o somente a igreja, apresenta a seguinte definição para distinguir da Igreja Católica como autoridade final, a Igreja Católica Romana como autoridade final. Ele diz que o somente a igreja é o seguinte: somente a igreja é o lugar onde Cristo governa sobre seu reino e concede certos dons para a construção do seu templo vivo. Então esse seria o solo ecclesia. E o terceiro ponto que ele recupera é a catolicidade da igreja, a teologia da interpretação com autoridade. Então essa catolicidade, ele vai mostrar que a interpretação ela deve ter validade na comunidade cristã, na igreja. Então esse livro aqui, ele se constitui importante por conta disso, porque ele traz algumas reflexões, ele traz algumas sugestões para que nós possamos compreender a reforma protestante de uma forma muito mais ampla, não apenas de uma perspectiva histórica ou limitada apenas à questão teológica daqueles solas, mas e mais além do que isso, né? Qual é a utilidade desses solas para os dias atuais e como esses solas eles podem produzir unidade na diversidade. Então essa é a dica de livro para você que quer conhecer mais sobre a reforma protestante, para que você também possa ter como embasar melhor uma defesa perante as críticas que fazem sobre a reforma protestante. Então até o próximo vídeo.